Há cerca de 29 mil anos, uma criança de 4 anos foi enterrada no que hoje é o Lagar Velho, no Vale do Lapedo, que fica a cerca de 150 quilômetros de Lisboa, capital portuguesa. A causa da morte da vítima ainda é um mistério, visto que não existem sinais de doença ou queda. O menino pode ter comido um cogumelo venenoso ou pode ter se afogado. Mas o que tornou o cenário ainda mais enigmático foi outro ponto. Quando o menino de Lapedo, embora não exista certeza de que a criança era do sexo masculino, apenas indícios, foi encontrado em 1998, seus restos mortais estavam praticamente intactos. Naquela época, o achado foi feito de forma repentina, mas ajudou a provocar uma revolução nos estudos sobre a evolução humana. Algo diferente em seu corpo chamou a atenção dos arqueólogos que começaram a escavar o local. Havia algo estranho na anatomia da criança. A princípio, parecia ser um humano moderno, mas ao término das escavações, ao expor o esqueleto completo, percebeu-se que tinha as proporções corporais de um Neandertal. A única coisa que poderia explicar essa combinação de características é que a criança era de fato evidência de que os Neandertais e os humanos modernos se cruzaram. Será? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 1998, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante no Vale do Lapedo, em Portugal. Um esqueleto de criança que, apesar de ter as proporções de um Neandertal, apresentava características de humanos modernos. Esse achado intrigante desafiou a noção de que Neandertais e humanos modernos eram espécies diferentes e impossíveis de cruzar. A criança foi enterrada no local há cerca de 29 mil anos e pertencia a uma comunidade de caçadores-coletores nômades. Ainda hoje, há poucas pistas sobre a causa da morte. Desde então, o esqueleto, conhecido como criança de Lapedo, tem sido objeto de estudos e controvérsias na comunidade científica. A descoberta pode ajudar a entender melhor a evolução humana e como os diferentes grupos se relacionavam entre si. O esqueleto da criança revela que ela foi enterrada em uma cova rasa com bastante cuidado e carinho. O ritual feito no enterro é perceptível graças aos adornos encontrados no túmulo, como um gorro adornado com dente de veado e um colar feito com conchas de caramujo do mar. A criança de Lapedo possuía membros inferiores com a proporção semelhantes ao Neandertal, porém com o crânio e a mandíbula parecidos com os de um Homo sapiens moderno. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo levantaram duas hipóteses sobre a origem do esqueleto. A criança era resultado de um raro cruzamento entre o Neandertal e o humano moderno, ou os Neandertais e os Sapiens mantinham relações sexuais regulares entre si. A análise do DNA mostrou que a criança era resultado de um cruzamento entre humanos modernos e Neandertais, indicando que houve um fluxo genético entre as duas espécies, desafiando as crenças antigas de que humanos modernos e Neandertais eram espécies distintas e que não eram capazes de procriar. Mas o que isso implica? Isso pode indicar que a mistura de espécies humanas era mais comum do que se pensava. Milênios depois, ainda há evidências dessa população ancestral dos Neandertais em pessoas que vivem na região. A criança de Lapedo é tão intrigante quanto importante, pois pode ajudar a entender como se deu o processo evolutivo que nos levou até aqui. Desde a descoberta, o esqueleto tem sido objeto de intensa pesquisa e controvérsias da comunidade científica. Algumas teorias sugerem que os Neandertais e os humanos modernos eram capazes de se comunicar e trocar ideias, enquanto outras afirmam que a mistura de espécies era um resultado da violência ou coerção sexual.
De qualquer forma, o esqueleto abriu novas perspectivas sobre a evolução humana e como diferentes espécies se relacionavam entre si. Após a sua descoberta no final do século passado, o menino de Lapedo foi transferido para o Museu Nacional de Lisboa. Foi assim que um estudo mais aprofundado sobre a criança teve o seu ponto de partida. Os ossos das pernas eram mais curtos do que o normal para uma criança da idade dele. Como as pernas poderiam parecer de um Neandertal? Alguns dentes também pareciam de um Neandertal, enquanto outros pareciam de um humano moderno. Como explicar isso? Com a datação feita por radiocarbono, foi descoberto que o menino de Lapedo tinha cerca de 29 mil anos. Com todas as evidências apresentadas pela descoberta do menino de Lapedo, a forma que os pesquisadores entendiam os neandertais teve de ser revista, passando a enxergá-los não mais como uma espécie diferente. Além disso, posteriormente, outros fósseis com características semelhantes ao menino de Lapedo foram encontrados, o que ajudou a reforçar ainda mais a hipótese do cruzamento com humanos modernos. O achado, feito em 1998, possibilitou descobrir que os europeus e os asiáticos possuem até 4% do DNA neandertal. Isso não quer dizer que em cada um de nós, 2 ou 4% seja neandertal. Na verdade, se juntar todas as partes do genoma neandertal que ainda persistem, isso é quase 50 ou 70% do que era especificamente neandertal. Portanto, o genoma neandertal persistiu quase em sua totalidade. Por fim, o estudo possibilitado pela descoberta do menino de Lapedo enriquece a compreensão da evolução humana, ao invés de pensar que apenas descendemos de uma população muito pequena que viveu em algum lugar da África há 250 mil anos e que o resto das pessoas que viveram nessa época simplesmente desapareceram. O esqueleto pode ser visto atualmente no Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa e atrai muitos turistas. Visitá-lo é ver de perto como a evolução humana se desenvolveu e saber um pouco mais sobre os nossos ancestrais.